Lula está dando um chapéu no Flávio Dino e no Supremo Tribunal Federal. E não é aquele chapéu que o Lula anda usando, não. É um drible, é o chapéu do futebol. Ele está driblando, está humilhando, enganando Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal para avançar uma imoralidade que tinha sido proibida agora há poucas semanas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Lula está avançando um orçamento secretíssimo. Esse aqui é mais um capítulo da novela das emendas parlamentares esse final de ano, mas esse aqui é um capítulo à parte. Isso porque o que está acontecendo agora é um verdadeiro escândalo. Acompanhe até comigo então aqui e no final eu vou mostrar para você o posicionamento do próprio Flávio Dino em relação ao orçamento secreto que o Lula está executando, uma postagem do Flávio Dino com o posicionamento dele e vou mostrar como que ele reagiu lá no Congresso quando eu confrontei ele em relação ao orçamento secreto do governo Lula. E no final a gente vai deixar uma perguntinha nossa, minha e sua, para o ministro Flávio Dino. Então acompanhe aqui comigo. Olha aqui a coluna da Malu Gaspar e ela trouxe a seguinte matéria. Com crise entre o Congresso e o Flávio Dino, o governo Lula resolve distribuir 2,5 bilhões de emendas disfarçadas, por baixo do pano, de modo escondido. Qual é o pano de fundo dessa controvérsia toda aqui que é importante você entender? O pano de fundo é o seguinte. O governo Lula queria aprovar um pacote fiscal nesse final de ano. Só que para aprovar o pacote fiscal, ofereceu para o Congresso mais de 4 bilhões em emendas parlamentares. Gente, infelizmente é assim que funciona o Brasil. Grande parte dos parlamentares, especialmente aqueles conhecidos como parte do Centrão, eles aprovam os projetos do governo em troca de dinheiro, em troca de emendas parlamentares que eles levam para os seus municípios e lá eles trocam isso por votos. Votos em favor deles. Eles entregam para os prefeitos, para os vereadores, que vão buscar votos para eles. Então eles não discutem o que é melhor para o Brasil, se aquele pacote fiscal estava bom, era suficiente, não era. Não, eles aprovaram porque o governo prometeu mais de 4 bilhões em emendas. Só que, depois do Congresso aprovar o pacote fiscal, o Supremo foi lá e bloqueou as emendas. E quem fez isso foi o Flávio Dino, que era ministro, lembra de quem? Era ministro da Justiça do Lula. E o Congresso suspeitou que tomou uma grande rasteira do Lula, como nós suspeitamos que efetivamente tomou. Aí o Congresso ficou maluco, ficou louco da vida, e a gente sabe o que um centrão louco da vida com o presidente pode fazer. A Dilma Rousseff que o diga, tomou impeachment, o Congresso ameaçou retaliar, começou a levantar o tom, as discussões, todo mundo começou a subir a fervura no parlamento, e aí, para aplacar isso, o governo veio com essa saída, que é um orçamento imoral, secretíssimo, que vai distribuir para os deputados. Esse é o resumo da história, e eu deixo um vídeo no final explicando essa novela, e agora eu vou explicar para vocês esse novo capítulo da novela, que é um novo absurdo que está surgindo, que você não vai acreditar, e vou mostrar para vocês o posicionamento do próprio Flávio Dino do passado, vamos ver se ele vai manter. E aqui segue a matéria então falando. Há poucos dias do prazo limite para o empenho de recursos do orçamento de 2024, a Secretaria de Relações Institucionais do ministro Alexandre Padilha passou a usar uma dotação exclusiva do Ministério da Saúde para liberar verbas aos parlamentares, sem que seja necessário identificar quem são os parlamentares. Ou seja, sem transparência, sem controle, sem nem dizer para quais municípios que os parlamentares estão enviando dinheiro. Alexandre Padilha, gente, para contextualizar, é um braço direito do Lula, fica nessa SRI, que é a Secretaria de Relações Institucionais, que é justamente a secretaria que faz a relação com o Congresso, buscando formar aquela coalizão que vai aprovar os projetos de interesse do governo, como o pacote fiscal que eu mencionei para vocês. E aí essa manobra, que funciona como uma emenda disfarçada, um emendão para o Congresso, para os parlamentares, ocorre em meio à revolta do Congresso, que eu expliquei para vocês, com o bloqueio das emendas que foi determinado na semana passada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. No total, 2,5 bilhões estão sendo distribuídos agora nesse orçamento secretíssimo. Um conjunto de mensagens a que a equipe da coluna teve acesso mostra que, desde a quinta-feira, assessores do Padilha e líderes do governo, tanto na Câmara como no Senado, os parlamentares que estão lá dentro do Congresso e que dialogam de perto com o governo, que apoiam o governo, eles estão enviando esses parlamentares para deputados e senadores orientações sobre como que eles têm que pedir os recursos alegando, veja só, alegando uma necessidade de custeio para a rede primária especializada de atenção à saúde. Ou seja, eles estão enviando lá justificativas padrões para eles poderem liberar os recursos. Isso aqui, gente, é absurdo. É um manual do orçamento secreto. Independentemente de existir ou não a necessidade, é isso que eles vão botar no papel. A verba foi remanejada de outras pastas, ou seja, de outros ministérios, para o Ministério da Saúde no último dia 12, mas quem está decidindo que vai recebê-la é a própria Secretaria de Relações Institucionais do Padilha,
a partir dos pedidos entregues às lideranças do governo na Câmara e Senado. Aspas, pessoal, segue um texto que a SRI fez para orientar os procedimentos, diz a primeira de uma série de mensagens enviadas aos parlamentares. O material traz um passo a passo detalhado, ensinando como protocolar os pedidos no Ministério da Saúde. Contém ainda uma planilha com manual de justificativas. Gente, isso aqui é de ler 2 vezes. O material, a orientação para os parlamentares tem uma planilha com manual de justificativas a serem usadas para conseguir a liberação dos recursos. Ou seja, eles vão usar essas justificativas, existam elas ou não na realidade. Tem aí um manual da fraude, um manual do orçamento secreto. Secretíssimo. Os pedidos, porém, não são feitos pelos próprios parlamentares, mas quem pede são as prefeituras que são escolhidas pelos parlamentares. E no final, quando o recurso for enviado, só o que se saberá é quais cidades pediram o dinheiro, misturadas com outras que não fazem parte desse esquema. Vai estar tudo misturado, mas a gente não vai saber qual é o parlamentar que está sendo atendido e com qual cidade que ele está sendo vinculado. Na prática, esse mecanismo de envio de recursos é o mesmo das emendas PIX do orçamento secreto, em que o dinheiro é enviado por um caixa central para os municípios indicados por deputados e senadores. A burla às exigências do Supremo de transparência, rastreabilidade e controle é exatamente a mesma. Alô, ministro Flávio Dino. Alô, ministro Flávio Dino. Estão burlando a sua decisão. O governo Lula está dando um drible por baixo dos panos, está enganando, humilhando o Supremo Tribunal Federal. A diferença é que dessa forma o controle dos recursos fica na mão do Planalto e não do Congresso. Gente, isso aqui é o que o Lula sempre quis, desde que ele assumiu o governo. Ele quer ter o controle dos recursos. Por quê? Para ele conseguir aprovar o que ele quiser na marra, cooptando o Congresso, como expliquei para vocês no começo. Olha essa matéria aqui, ó. Lula critica o controle do Congresso sobre o orçamento e limitação do poder executivo. Fomos sequestrados pelo Congresso Nacional. Lula, há muito tempo, ele quer tirar o poder sobre as verbas do orçamento, sobre as emendas parlamentares do Congresso e ter nas suas mãos. Essa é a grande verdade. O governo está enviando o dinheiro a pedido de quem? E como se vai saber se havia realmente a necessidade de custeio alegada pelas prefeituras? Gente, ninguém vai saber. Diz sob reserva aqui um integrante do Congresso que teve acesso às mensagens da SRI. Com razão esse integrante do Congresso. Além disso, está expressa 2 vezes, uma delas em letra maiúscula, a recomendação: não citar a emenda parlamentar, nem 544. Essa referência a 544 tem a ver com uma portaria que foi assinada em 2023 pela ministra da Saúde, liberando 8 bilhões para atender parlamentares com o mesmo tipo de recurso. Ou seja, eles querem disfarçar para que o Supremo não saiba que é orçamento secreto. Mas está aí escancarado, orçamento secretíssimo. Naquela época, quando a Nízia, a ministra da Saúde, liberou esse mesmo tipo de orçamento, o Estadão revelou que o dinheiro, remanejado do caixa das emendas do orçamento secreto, foi usado pelo governo como moeda política, ou seja, como moeda de troca, dinheiro em troca de apoio parlamentar. Como resultado, 651 municípios receberam muito mais dinheiro do que o limite estabelecido pela lei, considerando os equipamentos existentes para atender a população, ou seja, eles receberam muito mais dinheiro do que eles deveriam. Eles nem têm equipamentos de saúde, hospitais, postos de saúde condizentes com o volume de dinheiro que eles receberam. Gente, malversação de recursos públicos. Isso significa que os dinheiros, os recursos chegaram para municípios que não tinham hospitais, leitos de UTI ou equipamentos para fazer os exames. Isso aqui é o absurdo do absurdo. A consequência desse orçamento secreto, dessa falta de transparência, nós já sabemos. É desvio de dinheiro público ou mau uso de dinheiro público e, na pior das hipóteses, uma falta de transparência imensa sobre a relação entre governo e Congresso Nacional. É o absurdo do absurdo, como a gente está quase acostumado já no governo Lula. E passando a perna no Supremo que proibiu isso. E olha o que o Dino falou no passado sobre o orçamento secreto no governo Bolsonaro. Ele disse: fui juiz federal por 12 anos, atuei como juiz convocado do TRF da primeira região por 2 anos, fui secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, sou professor de Direito há 28 anos, todas as credenciais, agora é ministro Supremo. E aí olha o que ele afirmou: nunca houve esquema tão grande de corrupção como o orçamento secreto que Bolsonaro alimentou. E agora, ministro Flávio Dino? Nunca houve esquema tão grande de corrupção como o do governo Lula, do orçamento secreto? Vai manter a sua palavra? Vai cortar esse orçamento secreto que está sendo feito por baixo dos panos? Ou vai fechar os olhos? Porque quando eu perguntei para o senhor, ministro Flávio Dino, no Congresso Nacional, o senhor se esquivou. Vejam aqui como ele se esquivou. Eu postei no meu YouTube um tempo atrás. Olha aqui, ó, pessoal. O secreto.
Esse é um tema também do parlamento. Nós tivemos uma votação no Supremo, houve uma votação no Congresso, e eu desconheço, nesse momento, a existência de orçamento secreto. Eu acho que é um tema que o senhor deve apresentar à Comissão Mista de Orçamento, lembrando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública... Então, eu questionei ele sobre orçamento secreto, ele falou, desconheço existir orçamento secreto. Agora está aí, ministro Flávio Dino, demonstrado orçamento secreto. E aí, vai agir? O que vai fazer? Vai enquadrar o governo ou vai deixar o Supremo ser humilhado pelo governo, ser driblado pelo governo? Agora a bola está com o senhor. Ou vai fazer de novo 2 pesos, 2 medidas, como na minha resposta lá no Congresso? O meu palpite, se vocês estão aqui comigo me perguntarem, é que ele vai fazer vista grossa para o que está acontecendo. Espero que não, mas infelizmente é o que eu acho que vai acontecer. E eu quero encerrar pedindo para você curtir esse vídeo, se ele foi útil para você entender o que está acontecendo, para que outras pessoas possam entender, se indignar, para que a gente possa erguer a voz da nossa indignação. Quando você curte, o algoritmo entende que isso é relevante e entrega para mais pessoas. Eu quero convidar você também para se inscrever no canal e, a fim de você saber mais sobre essa novela das emendas parlamentares desse final de ano, assiste ao último vídeo meu sobre isso, que eu vou deixar aqui para vocês, vai aparecer aqui na tela. E por fim, me respondem nos comentários, o que você acha que o Flávio Dino vai fazer?